Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar juntos abordando o Evangelho de Jesus, a sua estrutura, a sua simplicidade, as suas diretrizes de libertação, o seu entendimento favorável para que cada um de nós, apropriando-se desses valores, possamos construir as estruturas de qualificação do nosso livre-arbítrio, melhorando-se sempre, meu caro ouvinte. E nessa terceira fase de estudos do programa, em que estamos abordando o livro Em Torno do Mestre, você já sabe, o autor é Pedro de Camargo e a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Tentação. Pedro de Camargo vai abordar aquele momento antes do início do messianato de Jesus, dos 30 aos 33 anos, em que ele busca o deserto para estabelecer uma conexão com o divino, com o Pai Celestial, com as luzes maiores do amor de Deus em sua vida, para se conscientizar, se fortalecer e estabelecer o concurso adequado do seu planejamento de renovação do mundo inteiro. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: primeira forma de tentação. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães, visto que tens fome. Resposta: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 3 e 4. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. A elucidação deste verso será dada pelo próprio autor, quando escreve: moralidade, : a fraqueza da carne é uma das portas abertas às tentações. Por ela, o diabo penetra. Lembrando aqui, meu caro ouvinte, que o termo diabo significa opositor. Já estudamos que Deus não criou nenhum ser perfeito que se rebelou contra as suas leis para se apropriar de todo o mal e ter influência na terra. Isso é uma figura criada pelos homens, agindo com grande êxito. Essa porta denomina-se luxúria ou incontinência, gulodice ou intemperança e tudo mais que se relaciona com as sensações físicas, cuja sede é a matéria. Eis porque um dos objetivos da doutrina espírita é mostrar toda a ineficácia, todo o prejuízo da ideologia materialista que existe em nossas vidas. E Pedro de Camargo continua: é do domínio da carne sobre o espírito que se originam todos os vícios repugnantes, tais como o alcoolismo, a concupiscência, a gula, o tabagismo, a cocainomania. O corpo, quando não dirigido pelo espírito, destrói-se a si mesmo, através das continuadas sensações e exaltações a que se submete. Daí o dizer profundamente sábio do Mestre: aquele que muito quer gozar a vida, perdê-la-á. O que renunciar, porém, à vida por amor de mim, ganhá-la-á. Então o convite do Mestre para que as escolhas adequadas, consoantes à voz da consciência, pela visão de espírito, no esforço constante, realizando o trabalho do bem, nós vamos renunciando às facilidades, às ilusões, às fantasias e os excessos,
que são todas as diretrizes que nos levam aos vícios, tornando então essa destruição de si mesmo moralmente. Todas as moléstias têm origem nas fraquezas da carne, as quais levam o homem a transgredir constantemente as leis de higiene, leis naturais e, por isso mesmo, religiosas. A enfermidade é herança do pecado, ou seja, do erro, como afirma ou reza o Evangelho. A matéria não raciocina, não tem inteligência, nem discernimento. Os espíritos respondem a Kardec que um corpo sem alma é qualquer coisa que quiserdes, menos vida. É sede apenas de sensações, ou seja, é o recurso de intermediação em que cada um de nós, espíritos encarnados, fazemos usos das funções motoras e assim atuamos sobre ela, a matéria do corpo. Do abuso dessas sensações nascem as exigências caprichosas da animalidade, as quais arrastam o homem ao pélago dos vícios. Pélago significa profundidade na sua interpretação metafórica, e a voragem do crime. Como sair de tal situação? Como dominar a carne? Fechando assim ao diabo, ou seja, o opositor, e aqui cabe qualquer pessoa encarnada ou desencarnada que nos influencia ou tenta apropriar-se desta influência, uma das portas por onde tantas vezes consegue levar a cabo seus malévolos intentos. Então eis aí a pergunta direta para todos nós. Como vamos desenvolver essa visão de espírito? Como vamos administrar a construção de sentimentos verdadeiros, cada vez mais purificados nas intenções do bem, e não nos permitirmos aos domínios desses excessos, vícios e enfermidades, que são as construções das nossas desditas, portanto, da nossa infelicidade? É o que Pedro de Camargo está perguntando para cada um de nós. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Vence-se a carne, não lhe concedendo tanta atenção, não atendendo aos seus arrastamentos e caprichos. Já vimos lá na obra O Livro dos Espíritos, meu caro ouvinte, existem arrastamentos, mas não são irresistíveis, porque a decisão final é sempre nossa. Fortificando, enfim, o espírito com o pão do céu, olha o alimento aí da substância do amor de Deus em nossas vidas, que é a palavra de Deus, a verdade eterna, revelada ao mundo pelo seu verbo humanado, Jesus Cristo. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eis de que os homens se esquecem, embevecidos, como geralmente andam com os cuidados do corpo. Então nós precisamos alimentar o corpo, precisamos dar descanso ao corpo, precisamos oferecer equilíbrio e harmonia de energias, realizando apropriadamente os movimentos, as práticas físicas, para auxiliar o seu metabolismo natural. Mas também e principalmente precisamos alimentar o espírito. Os que só vivem da carne para a carne ficam sujeitos às fraquezas da carne. O remédio é a palavra de Deus, é o pão do espírito, pois este, como o corpo, também tem fome e tem sede. Necessidades estas que precisam ser satisfeitas. Meu caro ouvinte, ore todos os dias, faça boas leituras, faça reflexões de conexão com o alto, entre em contato com seu mentor espiritual,
Peça a Deus iluminação em sua vida. Alimente seu espírito. Fortalecer ao máximo o espírito, dando ao corpo tão somente o necessário para a sua conservação. Eis a chave com que se cerra para sempre uma das portas por onde o diabo costuma penetrar. Assim procedendo, curaremos também da matéria. Graças à direção do espírito, o corpo se embelezará, far-se-á forte, alcançando longevidade acentuada. Então, todo o resultado que temos no corpo é fruto dessa fonte inesgotável de luz, do amor de Deus, alcançando como alimento nós, espíritos na intimidade, e fazemos então da vida esse equilíbrio. E Pedro de Camargo já nos convida a refletir sobre uma segunda forma de tentação. Galgando o pináculo do templo, disse-lhe o diabo: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque escrito está: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Resposta: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Dando continuidade àquela passagem de Lucas, meu caro ouvinte, do capítulo 4. Agora são os versículos 9 a 12. E Pedro de Camargo vem trazer a moralidade. O orgulho com suas modalidades, presunção, arrogância, vaidade, soberba, constitui a segunda porta por onde o diabo ingressa, arrastando o homem a quedas desastrosas. O orgulho é um desafio que o homem faz à divindade. Desse ato de insânia, ele sai sempre vencido e desapontado. Daí a justeza dessa sentença evangélica: aquele que se exalta será humilhado. Nenhuma paixão exerce tão nefasta influência sobre o homem como o orgulho, cujas raízes estão mergulhadas nas profundezas do egoísmo. Por esta razão, é difícil vencê-lo, como também porque assume aspectos multiformes e enganadores. Vamos continuar analisando as tentações, agora a partir dessa segunda forma, que é pelo orgulho, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando juntos a obra Em Torno do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Com esta obra, meu caro ouvinte, nós estamos compreendendo o entendimento da origem do Evangelho de Jesus. E o autor vem nos trazer hoje, vem nos brindar com o título Tentação, para conhecermos melhor de perto aquele momento em que Jesus adentrou ao deserto por 40 dias e 40 noites, para se preparar então para o seu messianato dos 30 aos 33 anos de idade. E Pedro de Camargo vai dar continuidade então à segunda forma de tentação, que é o orgulho, dizendo: o orgulho não é peculiar somente à gentilidade. Ele está se referindo aos gentios, que não têm aquela concepção de Deus como Pai Celestial, que apresentavam a crença dos deuses pagãos.
ele invade a região da fé, penetra o coração do crente, chegando mesmo a alimentar-se da própria crença de suas vítimas. E de quantas formas se reveste? Ora, é a cólera rubra que cega o entendimento, que enfurece a ponto de nivelar o homem à fera bravia. Ora, é a presunção arrogante que lhe oblitera a mente e calcina as fibras do coração. Ora, é a confiança ilimitada em si mesmo, em pretensos dons e qualidades, na infalibilidade de seus juízos próprios, na superioridade excelsa de sua inteligência. Ora, ainda na exagerada suscetibilidade de sentimentos, descobrindo por toda parte desatenções, ofensas e desprezo à sua augusta personalidade. Ora, finalmente, na atitude de hostilidade ou desdém para com todos os empreendimentos e todos os feitos onde a atuação própria não foi exercida, onde seu juízo não foi emitido nem consultado. Então veja quantos prejuízos, quantas condições equivocadas, infelizes, o orgulho pode fazer em ações consubstanciadas em desequilíbrio, em perturbação, em afastamento dos valores das leis divinas. E assim o orgulho envolve o homem numa trama perigosa e traiçoeira, chegando ao prodígio de fazer com que haja quem se orgulhe de ser bom, de possuir certas virtudes e até de ser humilde. O que é um absurdo, não é, meu caro ouvinte? A pessoa dizer que tem orgulho de ser humilde. Se és filho de Deus, lança-te do pináculo abaixo, pois os anjos te ampararão. Eis o desafio dirigido a Deus, às suas leis sábias e imutáveis. É como se dissesse: homem, és santo e bom, és poderoso e sábio, não deve temer os males, sejam quais forem. E nós sabemos que não é assim, não é, meu caro ouvinte? É preciso vigilância, é preciso oração, é preciso reconhecimento dos nossos limites, para que não sejamos mais do que realmente somos. Não te deves incomodar com coisa alguma. Não é preciso providência, nem cautelas, nem prudência. Deixe-o vigiar e orar para os fracos e pusilânimes, que são os inseguros. Os anjos velarão por ti, impedindo que sejas vítima de mistificações, evitando, enfim, que qualquer dano possa alcançar-te. Eis o que o opositor estava apresentando como proposta para o mestre. Arroja-te, sê ousado e intimorato. Tens em ti mesmo todo o poder, todo o valor, toda a sabedoria. Assim fala o orgulho, desafiando as leis naturais e provocando a reação que se não faz demorar, a humilhação do orgulhoso. Como nos livramos de inimigo que se mascara assim para nos vencer? Mais uma receita de Pedro de Camargo para a libertação desses males, meu caro ouvinte. Preste bem atenção. Guardando na mente e no coração a advertência do Mestre: não tentarás o Senhor teu Deus. Isto é, serás sempre humilde, reconhecendo tua ignorância e fraqueza, através do estudo constante, que deves fazer de ti mesmo. Exatamente isso, meu caro ouvinte, nós temos que estudar e também estudarmos a nós mesmos. Agirás sempre com prudência e calma, prevenindo tudo que estiver a teu alcance, e jamais abusando dos dons e faculdades de teu espírito. Orarás e vigiarás constantemente. Veja como isso é importante. Pois assim estarás estabelecendo tua comunhão com a fonte de todo o poder, que é Deus. Comunhão, eis a palavra-chave. Comungar é estabelecer
conexão constante e permanência com o amor de Deus. Esse Deus a quem nunca desafiarás, deixando de possuir, da louca pretensão de submetê-lo aos teus caprichos e veleidades. Dessa sorte, terás fechado outra porta, por onde o diabo a cada passo penetra, invadindo teus domínios. E finalmente a terceira e última forma de tentação. De novo o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Resposta: vai-te, Satã, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 10. E vem a moralidade desta terceira forma: a cobiça, a ambição desmedida, o apego às riquezas e a fascinação do poder e das glórias mundanas são em conjunto a terceira porta aberta às investidas do diabo. Ser idólatra não importa somente no feiticismo que consiste em render culto às imagens. A idolatria mais perniciosa é aquela que se verifica na avareza, no apego às temporalidades, na sede de poder e de gloríolas do século, e finalmente na adoração de si mesmo, ou egolatria. Indescritíveis e inumeráveis são os crimes perpetrados no mundo pela ambição aliada à cobiça, crimes individuais e crimes coletivos. As guerras cruentas que ensopam a terra por vezes de sangue e de lágrimas, estendendo o negro véu da viuvez e da orfandade sobre milhares de mulheres e crianças, não tem outra origem nem outra explicação além da cupidez de corações ávidos de ouro e de pruridos e de hegemonia. Pois isso dizia o apóstolo das gentes, e se refere a Paulo de Tarso: a raiz de todos os males é a cobiça, e aconselhava: não vos fascineis com as grandezas, acomodai-vos às coisas humildes. Satã entronizou o bezerro de ouro, e com esse manipanso, que significa grafia correta, vai enlouquecendo homens e nações. Do alto do monte das ambições, o diabo tem precipitado indivíduos e povos, depois de lhe haver prometido e sempre cobiçado o domínio da terra. No que respeita ao passado, sabemos que a Babilônia, o Egito, a Grécia e a Roma dos Césares se despenharam no abismo. Quanto ao presente, vimos os impérios centrais, qual Nova Cafarnaum, querendo galgar as nuvens, cair no pó. Cumpre, portanto, fecharmos a terceira porta, atendendo ao conselho do Mestre: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Adorar a Deus e só a Ele prestar culto significa amar o próximo como a si mesmo e viver segundo a justiça. Esta é a realidade da vida. O diabo, o opositor, meu caro ouvinte, continua, hoje como ontem, iludindo o homem com falaciosas promessas. O mundo não é sua propriedade, nem o será jamais dos ambiciosos. O homem é apenas usufrutuário da terra, por tempo incerto e limitado. O melhor uso que ele pode fazer da sua estada, nessa instância da vida, é iluminar o espírito e fortalecer a vontade, fechando ao opositor as portas da fraqueza, da carne, do orgulho e da cobiça. Desse modo, proclamará sua independência, adorando e servindo a Deus, através do culto da justiça, do amor e da verdade. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. É um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13, da oração dominical, em que Jesus nos ensina: e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder, e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja, meu caro ouvinte.
Esse mal que Jesus nos ensina a pedir para dele nos livrarmos é o mal que existe em cada um de nós. Vamos transformá-lo em todos os recursos do bem para que possamos manter essa conexão, permanência e, portanto, libertação pela educação de espírito hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.